Depois da confusão dentro de um ônibus do transporte público aqui em Cascavel, a gente volta a esse assunto porque nós recebemos inúmeras mensagens que falavam justamente sobre a realidade de quem utiliza o serviço e vê a falta de respeito de muitas pessoas que estão dentro dos coletivos. Os relatos são de situações que realmente preocupam, principalmente por causar constrangimento. Reportagem na tela. O movimento é grande, são inúmeras pessoas entrando e saindo. E claro que confusões acabam sendo registradas. De horário dele se atrasar e de um ficar de pé, outro ficar sentado, e empurra, lotação, né, no caso. Briga de motorista, no trânsito, sim. Mas esses não são os únicos problemas. Na verdade, muitas pessoas enfrentam situações até consideradas mais graves, como até mesmo casos de furtos. Um enfiou a mão na minha... Eu tinha ela assim... E a pessoa puxou para trás. Puxei, que eu quis sair e estava pesando. E daí eu puxei, daí ele soltou, mas já tinha pegado os 2 cartões. Inclusive eu já fui assaltada, tentativa de assalto, tentaram roubar meu celular dentro do ônibus. A confusão registrada dentro de um ônibus do transporte público em Cascavel, em que um casal briga com o motorista, segundo os passageiros, é o tipo de situação que infelizmente acontece. Pessoas que não querem pagar a passagem e acabam indo para cima do motorista. Essa mulher, que não quer se identificar, estava no ônibus em que essas cenas foram registradas. Não é a primeira vez. Eu uso bastante o ônibus, né? Então a gente vê as cenas, eu já intervi várias vezes, mas assim, tem casos que não tem como a gente intervir. A gente conversou com vários motoristas e eles informaram que não são raras as vezes que eles passam por situações de insegurança. Só que até por causa disso, eles acabam não interferindo. São muitos casos de pessoas que acabam entrando até pela porta de trás do ônibus. Mas para evitar a confusão, eles acabam deixando para lá. Os funcionários não são autorizados a gravar entrevista, mas os passageiros reforçam, inclusive, que algumas vezes eles são até coagidos a pagar a passagem dessas outras pessoas que invadem o ônibus. A pessoa, às vezes, temendo alguma coisa, passa o vale-transporte. De acordo com o secretário de Segurança Pública, o trabalho de monitoramento é realizado principalmente nos terminais. Mas em alguns casos, em que algumas linhas têm um registro maior, seja de invasão ou até de importunação sexual, profissionais da GM entram sem farda para fiscalizar. Isso já aconteceu em várias situações, né, inclusive situações anteriores, onde houve a possibilidade da prisão em flagrante de pessoas importunando sexualmente as mulheres ou ainda uma situação de furto. Né? Isso eventualmente acontece. Só que eu também não consigo colocar esse pessoal em todas as linhas dos ônibus em razão do nosso quantitativo. Mas isso é feito. Por isso, as pessoas já criaram estratégias para evitar passar por qualquer tipo de situação no ônibus do transporte público. Procurar estar sentado, prestando atenção, e se não estiver sentado, estiver de pé, estar bem seguro, né? Procurando segurar com as mãos, né? Onde que tem como segurar. Dicas importantes, mas chega a ser absurdo a gente ter que dar dica para as pessoas pensarem que o outro não vai abusar dela, que não vai avançar além do que poderia, do que deveria. Então, é absurdo, mas é a dica que a gente tem por momento. Inclusive, falando da situação de violência no transporte público de Cascavel, a situação está crítica. Mostramos muito na semana passada essa briga que teve entre o motorista e um casal. Seria por causa do pagamento, intolerância, falta de respeito, bate-boca, que virou de fato agressão física.